Sabe aquela sensação de assistir alguém tão incrível que parece que não é desse planeta e te faz até mesmo acreditar que o impossível ele possa existir? Pois é, estou falando do Ayrton Senna da Silva, o famoso chefe. O cara que infelizmente há 31 anos nos deixou, mas que continua presente na memória de milhões de brasileiros e fãs ao redor do mundo. Um piloto que transcendeu as pistas e se tornou símbolo de um país inteiro, deixando todos animados ao ver suas corridas aos domingos. E então fica uma dúvida: o que faz alguém assim se tornar uma lenda? O que transforma um atleta em herói nacional? E hoje vamos conversar um pouco sobre essa história incrível, sobre quem era o Senna, como ele chegou ao topo do automobilismo mundial, suas vitórias mais marcantes e sua tragédia e principalmente o seu legado que se permanece vivo até os dias de hoje. E isso quer dizer 3 décadas depois ao seu falecimento. Ayrton Senna da Silva, nascido em São Paulo em 21 de março de 1960. A história de Ayrton não era uma de um garoto qualquer. Com apenas 4 anos, o pequeno Senna já mostrava que tinha gasolina nas veias quando ganhou seu primeiro kart. Foi o próprio pai dele, seu Milton, que construiu usando o motor de cortador de grama. Cara, dá pra acreditar? Enquanto a maioria das crianças brincava na rua, Ayrton já estava fazendo curvas em alta velocidade. E foi lá, aos 13 anos, em 1973, ele estreou oficialmente no Campeonato Paulista de Kart. E já largou aonde? Na pole position, logo na primeira corrida. O talento de Ayrton já era nítido, ele era uma criança extremamente diferenciada. Entre corridas atrás de corridas, foi nessa época que algo aconteceu, que mudaria tudo dali em diante. Durante uma corrida com pista molhada, ele perdeu o controle do kart e bateu. A maioria ficaria traumatizada, correto? Mas cara, vamos lembrar que está falando do Senna. Ele decidiu treinar todos os dias nessas condições enquanto houvesse chuva. E o resultado, ele se tornou imbatível na chuva. Anota essa informação que vamos voltar nela um pouquinho depois. Depois de dominar o cenário nacional, aos 21 anos, ele fez as malas e partiu para a Europa. Lá, ele rapidamente foi conquistando títulos importantes, tais como Fórmula Ford 1600, Fórmula 3 britânica, entre outros também. E cada passo era um degrau rumo ao sonho máximo, que era a Fórmula 1. Mas além do talento nas pistas, quem era esse cara? Senna era obstinado, perfeccionista ao extremo, o tipo de pessoa que dava 200% em tudo que fazia. Ele não tinha meio termo, não tinha mais ou menos, ou era tudo ou nada. Ele costumava dizer, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso e ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Esse era um grande dilema do Senna. E agora eu quero explicar para vocês como foi a ascensão ao topo do automobilismo. Em 1984, finalmente a estreia na Fórmula 1, pela equipe Toleman, um time bem modesto. Mas mesmo num carro inferior, ele já deixava todo mundo de boca aberta. Depois ele passou para a Lotus, equipe com mais recursos, e começou a conquistar ali as suas primeiras vitórias. Mas foi na McLaren que Senna atingiu o auge. 3 campeonatos mundiais, tais eles ocorrendo em 1988, 1990 e 1991, se tornando assim o piloto mais jovem a ser tricampeão de Fórmula 1 na época. E os números da carreira são absurdos. Foram 41 vitórias, 65 pole positions, 80 pódios em apenas 161 grandes prêmios. Ou seja, em praticamente metade das corridas que ele disputou, ele terminava no pódio. E isso é absurdo, isso é insano. E se tem uma coisa que não dá pra ficar sem falar sobre a carreira do Senna de modo geral, é a rivalidade que ele tinha com um francês chamado Alain Prost. Essa foi uma das maiores rivalidades da história do esporte e uma das tramas mais icônicas da Fórmula 1. Os dois tinham estilos completamente opostos. Senna era mais agressivo, ele era mais ousado e até mesmo apaixonado pelo que fazia. E Prost era calculista, estratégico e talvez até metódico. Era o coração contra a mente. A treta ficou ainda mais quente quando os dois foram para a mesma equipe, a McLaren. Agora imagina dividir o boxe com o seu maior rival. E não tinha esse negócio de espírito de equipe, era guerra declarada. Batida de propósito, discussões do boxe, provocações e entrevistas, a coisa era séria. Mas a rivalidade ficava apenas nas pistas. A verdade é que essa rivalidade se transformou em respeito e depois mesmo em amizade quando Prost se aposentou no final de 1993. Tanto que Prost foi um dos que carregou o caixão de Senna em seu funeral, de uma forma como respeito também. E como dizem, grandes rivais
criam grandes campeões. Agora, é impossível falar de Senna sem mencionar seu superpoder. Ninguém, eu afirmo para vocês, ninguém era melhor que ele na chuva. Quando chovia, era como se ele tivesse um sexto sentido. Ele dizia que a pista molhada colocava todos os carros no mesmo nível. Ou seja, não importava mais quem tinha o melhor motor ou pneus. O que contava era o talento do piloto em si. E nesse departamento, ninguém batia o Senna. E agora eu quero contar para você algumas das corridas memoráveis do Senna. E algumas delas são tão lendárias que merecem um capítulo à parte. E é igualmente importante para entendermos que ele não era só um simples favorito da comunidade de Fórmula 1. Ele era piloto excepcional acima de tudo. Lembra que eu falei do superpoder dele na chuva? A corrida de Portugal é o exemplo perfeito para isso. E vou explicar para vocês. Em condições horríveis, com água para todo lado, ele simplesmente destruiu a concorrência. Era como se ele estivesse pilotando em pista seca enquanto os outros patinavam no gelo. Essa é a melhor referência que eu posso dar para vocês. E cara, para quem não conhece tanto o automobilismo, o que eu posso dizer é que quando a água cai em qualquer corrida que seja, o caos aparece e é difícil escapar. Mas nosso eterno chefe, ele brilhava nesses cenários. O GP de Mônaco de 1984 foi outro momento incrível. O icônico circuito de Mônaco foi a coroa de Senna, vamos assim dizer. Ele simplesmente sabia de cor todas as curvas, todos os pequenos detalhes que o fizeram ser o mais veloz dessa pista. Em uma entrevista, o então aclamado rei de Mônaco revelou que ele se sentia em outra dimensão, como se o carro e ele fossem apenas um. E olha o quanto isso precisa ser profundo para o piloto, ele utilizar o coração e a mente para que o carro e ele se tornassem apenas um. E como não mencionar o GP do Brasil de 1991? Essa corrida representa bem o espírito de Ayrton. Depois de várias tentativas frustradas de vencer em casa, ele estava finalmente conseguindo. Até que seu câmbio emperrou e ele ficou preso na sexta marcha. Qualquer piloto comum teria talvez abandonado a prova, mas o Senna, não, ele estava em casa e ele seguiu dirigindo assim mesmo e consegue cruzar a linha de chegada enquanto gritava de euforia. Só que terminou a corrida ali exausto, com dores nos ombros, garganta, mas ele venceu. E depois mal conseguia levantar o troféu de tão cansado. Aquela foi uma vitória, cara, de pura determinação. Um momento inesquecível para todos nós brasileiros. Mas o Senna não era só um piloto incrível, ele representava algo muito maior. Nos anos 80 e 90, o Brasil ele passava por um momento muito difícil. Crise econômica, inflação galopante, que parece até de hoje, instabilidade política e aí vai. E todo domingo de corrida, o país inteiro parava. Era como se por algumas horas todos os problemas sumissem. E quando ele vencia, os mais velhos, os meus pais, eu os via. E eles vibravam muito como se aquilo fosse um título nacional e que não fosse só o Senna ali correndo, eram todos nós. Aquele ritual dele levantar a bandeira do Brasil após cada vitória não era só um gesto, era um símbolo. Era como se ele dissesse: olha mundo, esse é o meu país, respeite. E o mais incrível é que Senna ele conseguia algo raríssimo. Ele uniu o Brasil inteiro, não importava se você era de direita ou esquerda, rico ou pobre, do sul ou do nordeste, todo mundo torcia junto. Era uma unanimidade nacional. E você consegue imaginar isso fora da Copa do Mundo? Na vida pessoal, ele teve alguns relacionamentos famosos. O mais comentado foi com a Xuxa, durando 2 anos. A última namorada foi a Adriana Galisteu, que esteve com ele até o dia de sua morte. Fazendo uma pausa rápida aqui, ó, tem um vídeo anterior recentemente que eu gravei, que eu explico um pouco sobre a treta sobre a Adriana Galisteu e a família Senna. Dá uma olhada lá depois. Fora das pistas, Senna era um apaixonado também por aviação. Pilotava helicópteros, adorava jet ski e praticava tênis também. Ele era um esportista completo. Além disso, ele era empresário e administrava suas próprias marcas e investimentos. Mas algo que poucos sabiam na época era que Senna destinava uma parte significativa de sua fortuna para causas sociais, sempre de forma anônima. Ele não fazia isso por marketing, ele fazia porque acreditava genuinamente que podia ajudar a mudar o Brasil através da educação. E se duvidar, existem até instituições hoje que, se eles revelarem, ainda tem valores astronômicos que Senna doou na época e preferiu não falar nada para ninguém. Tudo fluía muito bem para nosso Ayrton, até que no fatídico dia de 1º de maio de 1994, a história ela sofre um choque. Acontece a tragédia de Imola e as equipes de Fórmula 1 elas desembarcaram no GP de San Marino.
Um circuito muito mal falado pela mídia e até mesmo pelos próprios pilotos. Muitos duvidavam muito de sua segurança. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, durante os treinos livres, Rubens Barrichello, o nosso Rubinho, ele sofreu um acidente grave e, por sorte, ele saiu com ferimentos bem leves. No sábado, o piloto austríaco chamado Roland Ratzenberger, ele perdeu o controle numa curva e não resistiu aos ferimentos. Senna ficou profundamente abalado com todos esses acontecimentos. Ele tentou de todas as maneiras que a corrida fosse cancelada. Chegou até mesmo a se recusar a participar do treino classificatório no sábado, mas a pressão da FIA e dos contratos e dos organizadores era grande demais, e a corrida seguiu conforme planejado. Quem era mais próximo de Senna chegou a relatar que ele se sentia estranho naquele dia, como se algo de ruim fosse acontecer. E fora que o Rubinho ele se acidentou recentemente, no mesmo final de semana houve a morte de um piloto, então imagina como estava a cabeça do Senna. E no domingo, mesmo ainda impactado, Senna largou na pole position. Logo na largada, houve um acidente envolvendo outros carros, o que trouxe o safety car para a pista. E quando a corrida ela recomeçou, Senna disparou na frente, com Schumacher em seu encalço. Na sétima volta, ao entrar na curva chamada Tamburello, uma das mais rápidas do circuito, Senna ele perdeu o controle do carro a mais de 300 km por hora. O carro saiu da pista e bateu violentamente contra o muro de concreto. O impacto foi brutal. Um braço de suspensão se soltou e perfurou o capacete do Senna, enquanto sua cabeça bateu contra a proteção traseira, causando assim uma fratura na base do crânio. A batida ela foi tão violenta que pedaços do carro voaram para todos os lados. A equipe médica ela chegou rapidamente e o mundo todo assistiu ao vivo às tentativas desesperadas de salvá-lo. Ele ainda fez alguns movimentos com a cabeça, o que deu uma falsa esperança a todos os fãs da época. Mas os ferimentos eram graves demais para que o nosso campeão ele sobrevivesse. Senna foi declarado morto no hospital. Ele tinha acabado de completar os seus 34 anos. A morte de Senna causou uma comoção mundial, nunca antes vista para um atleta nacional. O Brasil decretou 3 dias de luta oficial. Seu corpo ele foi transportado para São Paulo, onde recebeu todas as honras que normalmente são reservados a chefes de Estado. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, nos dias 3 e 4 de maio. Cerca de 8.000 pessoas por hora passaram pelo local para dar o último adeus a Senna. A fila dava voltas e voltas no quarteirão e muita gente esperou a madrugada inteira para poder se despedir do nosso Senna. O caixão ele foi coberto com a bandeira do Brasil e com seu capacete amarelo em cima estava rodeado por autoridades, celebridades, pilotos e pessoas comuns também. Cara, não sei se vocês vão conseguir ver, mas falar sobre Senna assim arrepia muito, cara. Olha isso. Realmente, ele foi um herói dentro e fora das pistas. Não havia distinção. Todos estavam ali unidos pela mesma dor. O cortejo pelas ruas de São Paulo reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Eram 30 quilômetros de pessoas em silêncio. Algumas com faixas, outras apenas com a mão no coração, dizendo adeus ao seu eterno herói. Mesmo 31 anos depois, o legado de Senna permanece vivo e forte. E o cara, ele era tão incrível que, assim, a sua morte ela aconteceu no dia 1º de maio, né? E aqui no Brasil é considerado um feriado nacional. Então, assim, também é um dia bem marcante como a morte do Senna, e isso foi tão importante para nossa nação que também tem um feriado nacional que não faz a gente esquecer esse, cara, tenebroso dia. Logo após sua morte, sua irmã, chamada Viviane, ela fundou o instituto chamado Ayrton Senna, realizando o sonho dele de ajudar crianças e jovens brasileiros através da educação. Até hoje, o Instituto Senna já impactou mais de 36 milhões de crianças em mais de 3.000 municípios brasileiros. A morte de Senna também provocou uma revolução na segurança da Fórmula 1. Novos padrões foram implementados brevemente, salvando incontáveis vidas desde então. Na cultura pop, Senna aparece em todos os lugares, do personagem chamado Seninha, das histórias em quadrinhos, até mesmo referências em filmes, cara, lá em Hollywood, né? Grandes pilotos atuais, como Lewis Hamilton, eles citam bastante ali Senna como sua maior inspiração. A marca Senna continua ativa, gerando receitas que são destinadas aos projetos sociais do Instituto. Mas o verdadeiro legado do Senna vai muito além disso. Ele nos deixou valores, determinação, excelência, superação, patriotismo acima de tudo, humildade e solidariedade. Ele mostrou que um bom brasileiro podia ser o melhor do mundo em algo numa época em que o país precisava
desesperadamente acreditar mais em si mesmo. Senna não foi apenas um piloto de Fórmula 1, ele foi um fenômeno que transcendeu o esporte. Um homem que fez o mundo inteiro respeitar a bandeira brasileira e que mesmo depois de tanto tempo ainda nos faz sentir orgulho de sermos brasileiros e também de sermos ali do mesmo país que Senna. Sua frase mais famosa talvez resuma bem o quem ele era: se você não vai com tudo, por querer. Senna foi tudo e em momento algum ele permitiu não ser nada, sem meio termo, sem medo e também sem limite. Em um mundo onde os heróis vêm e vão, Ayrton Senna ele permanece vivo na memória de muitos, não apenas como uma lembrança do passado, mas como uma inspiração presente para o futuro. Um lembrete de que com paixão e determinação podemos ir além do que imaginamos ser possível. Pessoal, essa foi a nossa homenagem a um dos maiores nomes brasileiros e com certeza deixou uma marca em todos nós. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa esse sininho aqui, ó, para que quando sair algum vídeo assim como esse, você seja o primeiro a perceber. E hoje eu quero me despedir de um jeito diferente. Eu só quero falar um beijo no coração de vocês e ouça essa vinheta da nossa vitória do Senna.